Olá, persona! Sejam muito bem-vindos ao canal da série Estou, e no vídeo de hoje nós iremos relembrar o filme Jogos Vorazes, de 2012. Bom, Jogos Vorazes é baseado em um livro de mesmo nome da Suzanne Collins, que é de 2008, e é o primeiro dos 4 filmes da saga. Ele é ambientado na nação de Panem, que é na América do Norte, no território dos Estados Unidos, que após uma guerra nuclear ou algo assim, acabou ficando um pouco diferente. Agora ela se divide em distritos que são comandados pela capital. Quando nós começamos a história, Panem é governada pelo presidente Coriolanus Snow, que é interpretado pelo Donald Sutherland. E não, o presidente Snow não é parente do Jon Snow, mas o Donald Sutherland, esse é parente de alguém. Ele é pai do ator que fez o presidente Kirkman, de Designated Survivor. Fica aí a curiosidade. Bom, mas o que cada distrito faz? O distrito 1 é o distrito dos artigos de luxo. Ele é o que fica mais perto da capital, porque a população da capital, criada aquele esquema de pão e circo, muito rica, gosta muito de artigos de luxo, por isso ele é mais próximo. O segundo distrito, então, é o de alvenaria e armamentos. É o distrito que protege a capital. Inclusive tem aquela fortaleza que aparece em A Esperança, que é a nós, fica lá também. E é lá que os pacificadores são treinados, ou seja, é o distrito de proteção. O distrito 3 é o de tecnologia e também de ciência e é considerado um dos mais revoltosos. O distrito 4 é o de pesca, fica perto ao mar e é um dos mais ricos distritos. O distrito 5 é o distrito de energia, fornece energia de diversas maneiras, inclusive aparece também a Esperança, aquela barragem que gerava energia para a capital, fica no distrito 5. O distrito 6 é o de transporte, mas ele também flerta com alvenaria e construção, engloba tudo isso. O 7 é o de madeira, considerando desde a extração da madeira até a produção da celulose. O 8 é o de indústria têxtil, desde a produção das roupas até as fábricas, ou seja, é um distrito com várias fábricas. O distrito 9 é o de distribuição agrícola, ele processa os grãos, carne, etc. O distrito 10 é o pecuária. O distrito 11, agricultura. E o distrito 12 é o de minas, sendo que a maioria das minas são as minas de carvão. Antes, em Panem, existia também o distrito 13, mas, segundo a história oficial, não sabemos ainda se é real ou não, o distrito 13 foi destruído durante os dias escuros. E isso tem tudo a ver com o surgimento dos jogos. Há 74 anos atrás, antes do primeiro dos Jogos Vorazes, os então 13 distritos se rebelaram contra a capital, que, além de destruir o 13º distrito, que era de armas nucleares, como nós descobrimos depois, criou os Jogos Vorazes como uma forma de submeter os distritos a si mais ainda e sempre lembrar da vitória da grande capital perante os rebeldes. Então, o que ficou combinado? Combinado entre aspas. Cada um dos distritos, todo ano, durante a colheita, sortearia um jovem do sexo masculino e um do feminino, de 12 a 18 anos, e enviaria para a capital. E lá, esses 24 jovens disputariam os Jogos Vorazes, onde apenas um poderia sobreviver. E aí seria sustentado a vida inteira e se tornaria mentor dos futuros tributos dos jogos. E a nossa história começa justamente em possivelmente o mais pobre dos distritos, que é o distrito 12. Nós acompanhamos então a Katniss Everdeen, que foi interpretada pela Jennifer Lawrence. Ela vive com a mãe e com a irmã, a Prim, que foi interpretada pela William Shields, e também com o amigo dela, o Gale, que é o Liam Hemsworth, irmão do Thor, que é o Chris Hemsworth. Bom, a história começa e é quase já dia da colheita. Nós vemos a Katniss caçando com o Gale, já vemos aí a paixão dela por arco e flecha. E nesse tempo antes da colheita, ela vai no mercado da cidade, o mercado negro, que é onde tem um pouco mais de abundância, e ela ganha o broche, o tão famigerado broche, que é o símbolo da franquia. Mas aí nessa parte nós temos uma diferença. Por quê?
Nos livros, quem dá o broche para Katniss é a filha do prefeito. Já para economizar personagem e tudo mais, quem dá o broche para ela é a moça do Mercado Negro. A Katniss dá o broche para a irmã. E aí, futuramente, esse broche volta para ela e nós veremos como. Mas afinal, o que é o tordo, que é o broche, que é o símbolo de Jogos Vorazes? No universo de Jogos Vorazes, os tordos são bestantes. O que são bestantes? São animais modificados pela capital, sendo que os tordos, eles são extremamente inteligentes e conseguem reproduzir alguns sons que escutam. Inclusive aquele assovio clássico, são eles que fazem. Mas pulando então para o dia da colheita, a irmã da Katniss Spring é sorteada. Mas para livrar a irmã mais nova de um destino como esse, a Katniss se oferece como tributo e ela, junto com Pitamelá, que é o filho do padeiro, mas não é o padeiro do Sérgio Tokesh, interpretado pelo Josh Hutcherson, então eles se tornam os tributos do Distrito 12. Qual é o seu nome? Katniss Everdeen. Eu aposto meu chapéu que aquela é sua irmã, não é? Sim. Ela então é aconselhada pelo Haymitch Abernathy, interpretado pelo Woody Harrelson, o estilista Sina, que é o Lenny Kravitz, e também a nossa queridíssima Effie Trinket, que é interpretada pela Elizabeth Banks. A Katniss aprende que se ela quiser ter uma chance de sobreviver aos jogos, ela tem também que usar das suas skills sociais, além das suas habilidades de combate. E justamente eles ajudam a Katniss nisso. Como eles definem, a simpatia é tudo, algo que o Pita tem bastante, sendo que ele consegue tirar de letra toda essa manipulação, justamente, e ajuda bastante a Katniss. Além disso, é importante ressaltar que a Katniss é muito boa no arco, como nós vimos anteriormente, mas o Pita também tem suas habilidades. É meio forçado, mas, por ser o confeiteiro da padaria dos pais, ele é bom em camuflagem. Isso vai salvar a vida dele futuramente. Um ponto importante de ressaltar é a diferença entre os distritos. Por quê? Enquanto os distritos, por melhor que sejam, a maioria da população vive em miséria, a capital ela é muito rica. E assim, a luxúria e a extravagância são absurdas. Então, quando a Katniss e o Pita vão para a capital, eles veem essa diferença que é gritante. Mas agora vamos ver os tributos da 74ª edição dos Jogos Vorazes. Distrito 1 nós temos o Cato, interpretado pelo Alexander Ludwig, que é inclusive o Bjorn Ironside de Vikings, e a Clove, que é Isabella Fuhrman, que é aquela garotinha do filme A Órfã. Distrito 2 nós temos Marvel, interpretado pelo Jack Quaid. Para você que não lembra, ele é o Harry Campbell de The Boys. E nós temos também a Glimmer, interpretada pela Leven Rabin, que é a Clarice Delarue, daquele filme horroroso que é Percy Jackson e o Mar de Monstros. Distrito 3, não temos o nome de ninguém, mas os intérpretes são Ian Nelson e Kalina Prescott. Distrito 4, também não temos os nomes, Ethan Jameson e Tara Macken. Distrito 5, o tributo masculino não sabemos o nome, interpretado pelo Chris Mark, e temos a cara de raposa como a Katniss apelida, interpretada pela Jack Emerson. Distrito 6, sem nome novamente, Ashton Moyle e Cara Peterson. Distrito 7, a mesma coisa, Sen Lee e Leiga Hancock. Distrito 8, a maioria sem nome, se você não notou até agora. Os intérpretes são Samuel Ten e Mackenzie Lintz. Distrito 9, não sabemos também. Imanol Yepes Frias e Annie Thurman. Distrito 10, finalmente o último sem os nomes, Jeremy Marinas e Dakota Hood. Finalmente um distrito com nomes, Distrito 11. Nós temos o Trash com Davo Okeny e a Rue, interpretada pela Amanda Stenberg. E o Distrito 12, a Katniss e o Pita. Vamos então para o jogo. Todos os Jogos Vorazes começam na cornucópia, que é o centro do mapa, a cornucópia que lembra mais ou menos um chifre.
e lá os distritos têm que esperar a contagem. Mas por que esse nome cornucópia? A cornucópia é um elemento associado a mitologias, que é justamente esse chifre que é cheio de frutas e comida. Sendo que nos Jogos Vorazes a cornucópia ela está cheia de suprimentos e armas. Quando o jogo começa, então, o Pita, usando das dicas do Hamid, já sai correndo direto, mas a Katniss ela ainda vai para a cornucópia, pega uma mochila, quase leva uma facada, mas aí a mochila defende e foge também. A cornucópia ela sempre tem um combate que é uma beleza. Então, no primeiro dia já morreram 13 tributos, a maioria nesses primeiros instantes dos jogos. Além disso, as panelinhas, que são as alianças entre tributos, já começam a se formar e, pelo padrão, os tributos dos distritos 1 e 2 sempre se unem, e aí vem algum outro distrito, talvez 3, talvez 4, sempre formam essas panelinhas bem no começo já. A Katniss, então, ela sai vagando, se isolando cada vez mais, e ela vai sobrevivendo em cima das árvores. Porém, a organização dos jogos, para dar um tchan a mais e não deixar ela ganhar tão facilmente, começa então, quando a Katniss está longe pra caramba, a fazer uma chuva de meteoros e colocar fogo nas árvores. A Katniss ela acaba sendo atingida, mas consegue escapar, cai na água e tudo mais, e depois de um tempo ela encontra a Rue, que já vinha notando ela desde o treinamento, a pequena Rue, que é do Distrito 11. Elas então formam uma aliança que acontece de forma inesperada. Por quê? A Katniss, sobrevivendo em cima de uma das árvores, ela é cercada então pela panelinha que tem dos tributos, que é do Distrito 1, Distrito 2 e outros então. Com a ajuda inclusive, o Pita está entre esses, mas ele estava fazendo um jogo duplo, nós que não sabíamos ainda. Com a ajuda da Rue, ela derruba um ninho de teleguiadas em cima dos tributos. Teleguiadas, para você que não sabe, são bestantes também. E uma grande diferença, quando uma teleguiada te pica, você começa a alucinar, fica doidão. Mas se muitas te picam, você morre. Que é o que acontece com a Glimmer, inclusive. E a panelinha é obrigada a fugir, o que permite que a Katniss também fuja. Só que ela fica doida, tem alucinações e tudo mais. Mas depois de tudo isso, ela e a Rue estabelecem uma aliança. Elas estabelecem um plano, então, para ferrar os carreiristas, que são os tributos que já treinam para competir. Inclusive, na panelinha, metade era de carreiristas. Elas vão até o centro, a cornucópia, e elas fazem um esquema de espalharem umas fogueiras, que aí a Katniss e a Rue foram acendendo. Enquanto a Rue ia terminando de acender as fogueiras, a Katniss ela conseguiu explodir a cornucópia. Jogando todos os suprimentos pelos ares, o que prejudica bastante a panelinha dos carreiristas. Porém, a Rue acaba sendo capturada e morta pelo Marvel, que é o Jack Quaid. E a Katniss, ela vinga a Rue matando o Marvel, e nessa parte acontece uma das cenas mais bonitas de Jogos Vorazes, que é a Katniss ela fica com a Rue nos últimos momentos dela, cantando para ela, e ela faz um belo enterro com flores e tudo mais, né? Infelizmente a Rue morreu, e a partir disso a Katniss ela vai seguindo a jornada dela. Acaba sendo anunciado que 2 tributos de um mesmo distrito podem sobreviver. E por causa disso a Katniss vai atrás do Pita, e ela vê que ele está justamente ferido. Ela acaba encontrando o Pita, que havia se camuflado para escapar dos carreiristas, já que justamente ele nunca foi aliado deles, eles depois começam a caçar o Pita. Eles se encontram, a Katniss cuida dele, e isso gera justamente um laço entre eles. Em determinado momento é anunciado que suprimentos vitais vão estar na cornucópia. A Katniss, então, corre até lá, por causa que o Pita estava muito ferido e precisava de remédios. E ela é salva pelo Trash, já que justamente ela acaba, quando ela está sendo perseguida pela Clover, ela conta da morte da Rue, e o Trash, já que ela ajudou a Rue, cuidou da Rue e tudo mais, perdoa ela nesse momento, deixa ela sobreviver, ela consegue o remédio do Pita, e os dois seguem juntos até o fim dos jogos. É importante lembrar que no passado o Pita salvou a Katniss e a família,
queimando um pão de propósito e, em vez de dar para os porcos, dando para elas. O grande finale dos jogos, então, são os cães, ou lobos. Para mim, pareciam pitbulls, com CGI barato, muito barato, mas que são bestantes também. E são, né, o final dos jogos. Eles são soltos na arena, e nesse momento quem restava era apenas Kato, Trash, Pita e Katniss. Todos esses fugindo para a Cornucópia. O Trash, coitado, não tem chance, é devorado, mas os outros três conseguem chegar até a Cornucópia e se inicia então o combate. Lembrando que o Kato era carreirista, então ele treinou a vida inteira para competir nos jogos, e o Pita estava ferido. Então, mesmo sendo duas pessoas contra um, não foi um combate tão desigual assim. Por fim, a Katniss consegue dar uma flechada na mão do Kato, que estava segurando o Pita para cair junto com ele. O Pita joga ele então, e ele serve de alimento aos cães baratos, CGI bizarro, bestantes, que vão embora. E eles pensam, ganhamos. Mas aí o Seneca Crane, organizador dos jogos, faz então, vou dar de Cersei, mudei de ideia, pegadinha do malandro, e fala, não, é só um tributo, se resolvam. E a Katniss tem uma ideia genial. Anteriormente, a cara de raposa estava em busca de suprimentos e começou a sondar o acampamento dela e do Pita. E o Pita tinha encontrado algumas amoras. Ele tinha coletado, mas não tinha comido. A cara de raposa então pensou, se ele está pegando, é porque é boa. Comeu as amoras, morreu na hora. Morreu. E aí o que a Katniss faz? Ela pega um punhado de amoras, dá para ela e pro Pita, e eles iam se matar justamente. E aí o Seneca Crane ele não tem escolha, supostamente, e permite que os dois vivam. Mas esse foi o maior tapa na cara dos jogos da capital. Porque olha a inteligência dela. Ela enganou os jogos. E lembrando uma coisa que mostra, inclusive, os bastidores, algo muito interessante desse filme, que desde do enterro que ela fez para Rue, os ânimos já estavam meio assim. O Distrito 11, as pessoas ficaram possessas com aquilo. Então ela dá essa enganação nos organizadores e isso muda tudo. Bom, mas qual foi o impacto disso na história? Por eles terem enganado a capital, a Katniss, que já havia sido bem revolucionária com suas pequenas ações, ele gera então a centelha de uma revolta que começa a se espalhar pelos distritos. O presidente Snow já fica atento porque vê que isso pode ser um problema. Ele então, como forma de punição ao Seneca Crane, ele tranca ele em uma sala cujo centro tem algo bem ornamentado, uma tigela de vidro cheia de amoras cadeado, que são as amoras que mataram a cara de raposa e que a Katniss tentou usar, né? Deixando subentendido o que ele deveria fazer então. E o Seneca Crane, então, que era organizador desde a 72ª edição, morre, basicamente. E, a partir disso, os simples gestos egoístas, querendo ou não, da Katniss, inspiram e comovem toda uma nação. Desde a capital, com a sua paixão enlouquecida, até os distritos, que veem suas ações como rebeldia. Parabéns. Obrigada. Que broche lindo. Obrigada, é do meu distrito. Devem ter muito orgulho de você. Bom, mas o que a crítica achou de Jogos Vorazes na época? Em 2012, as franquias baseadas em livros infanto-juvenis eram bem populares. Nós tínhamos Harry Potter terminando seus 8 filmes, também a parte final dividida em duas, e nós também tivemos na época Crepúsculo, que também dividia a parte final em duas. Mas o diferencial de Jogos Vorazes é justamente a crítica, já que mostra um governo violento e opressor e a manipulação das massas e tudo mais. Então, dá pra ver que Jogos Vorazes tem esse tom mais crítico do que outras franquias. Pontos que foram elogiados no filme. A adição de cenas com o Seneca Crane, que é o organizador dos jogos, e com o Presidente Snow, que é uma das atuações de ponta do filme, junto com o Haymitch, foram pontos positivos. Não dava para ter feito do jeito que foi feito no filme e nos livros, porque nos livros é sobre a perspectiva da Katniss, então era impossível mostrar a organização dos jogos. Então foi uma adição muito boa. Já um ponto negativo é o Pita, coitado, que ele parece um paspalhão, toda hora Katniss, Katniss. Mas
assim, na minha visão, não foi tanto assim, e vai melhorando, mais ou menos, com o passar dos filmes. Mas, de forma geral, foi isso. Então, se você gostou desse Relembrar e Viver de Jogos Vorazes, curta, comente e compartilhe. Não se esqueça também de se inscrever no canal da Série Estou e, em breve, lançaremos o nosso Relembrar e Viver sobre Jogos Vorazes em Chamas e Jogos Vorazes A Esperança. E você devia estar maratonando.